Uma boa noite a todos, né? O tema, então, como foi falado, né, da nossa ministração, vai ser sobre o orgulho, né? E qual que é a importância, né, da gente tratar sobre isso, meditar, refletir bastante, né? Porque o orgulho, ele é um sentimento, né, que está presente na vida de todo mundo. Nós vamos ver aqui a origem, né, de onde surge o orgulho, as suas manifestações, as formas, né, de manifestações, a gente vai ver isso e vai poder identificar alguns comportamentos que nós temos, e também a forma da gente conseguir quebrar o orgulho. Não é fácil, requer perseverança. O orgulho, né, ele é a origem de todo pecado e também de todo problema que a gente vive. Então, se a gente fizer uma boa reflexão, buscando a origem, a causa raiz de qualquer problema, em algum momento a gente vai identificar manifestações do nosso orgulho. Se a gente for pegar pela nossa história, na história da humanidade, nós vamos ver que antes mesmo da criação do homem, o orgulho já se fez presente. Então nós tínhamos, né, antes da criação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E tínhamos os anjos que habitavam junto a Deus na região celestial. E o maior dos anjos, né, que ficava ao lado de Deus, era Lúcifer. E ele, num determinado momento, né, ele foi se enchendo de orgulho e quis ser igual a Deus. E liderou uma rebelião. E para ver termos um tamanho, né, da dimensão dessa rebelião, né, quando Deus o expulsou junto 1/3 dos anjos. Para ver como o orgulho tomou conta, né, da parte lá dos anjos que habitavam junto a Deus, estavam tendo o privilégio de estar na presença de Deus, e mesmo assim caíram pelo orgulho. Ou seja, o orgulho ele leva também a uma rebelião. Quando Deus criou o homem, então esses anjos caídos, né, estavam pairando sobre a terra, vagavam na terra. E quando Deus criou o homem, criou Adão, criou Eva, e na criação já disse para Adão, não é bom que esteja o homem só, e criou Eva para participar junto com ele. O que mostra também, né, que não fomos criados para o isolamento, e nós vamos ver que o orgulho também leva a um estado de isolamento. Adão e Eva tinham tudo, habitavam no famoso paraíso, onde Deus criou as melhores condições de vida para Adão e para Eva, e deu autoridade sobre todas as coisas que foram criadas, todas as criaturas sobre a terra. Adão e Eva, num determinado momento, insuflados por Satanás, teve o seu ego aflorado e tentou ser como Deus, porque a única coisa que eles imaginavam que estava afastando de ser eles, né, ou impedindo de ser como Deus, era justamente aquilo que Deus proibiu, que era comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles, num determinado momento, desobedecendo a Deus, experimentaram do fruto. Então nós vimos que fruto do orgulho houve a rebelião dos anjos, e fruto do orgulho houve a desobediência de Adão e Eva. E com isso eles foram expulsos dessa região conhecida aí como paraíso, e começaram a sua peregrinação pela terra com sofrimento, com dores. Então o orgulho ele vai trazer isso para a vida de todos nós. Se a gente prosseguir, a gente vai ver que Deus, o tempo todo, buscou essa reconciliação com o homem. Então tiveram outras alianças e chegou na aliança com Abraão para criar o povo de Deus. E o orgulho, né, estando presente, né, houve alguns fatos, né, para a gente não se alongar muito, nós vamos agilizar um pouco aqui. E chegou a um ponto que Deus permitiu que o povo judeu, né, o povo de Deus, o seu povo, fosse escravizado no Egito durante 400 anos, com a finalidade justamente deles perceberem e sentirem a real necessidade que nós temos como seres humanos de sermos completamente dependentes de Deus, que nós não podemos jamais pensar em viver afastado do nosso Pai. E, passados esses 400 anos, Deus, ouvindo os clamores, as orações, decidiu libertar o povo judeu.
levantou Moisés e tirou o povo judeu do Egito para uma travessia até um local que era a terra prometida, onde emana mel. Então, o que acontece? A ideia de Deus sempre foi levar o homem a esse lugar de descanso, de prazer, onde ele seja bem, tenha uma boa vida, uma boa condição de sobrevivência. Essa travessia do deserto deveria acontecer em torno de 10 a 30 dias no máximo. E o que aconteceu? Logo após eles saírem do deserto, já começou aquela condição de murmuração e de outros problemas com o povo judeu. Sempre trazendo uma certa incredulidade no coração, sempre querendo ser saciado imediatamente nas suas necessidades. E aí, quando Deus levou Moisés para o monte para poder dar os mandamentos e as orientações para o seu povo, ele segurou Moisés lá durante 40 dias. O povo não conseguiu esperar esse período. Por quê? Porque nós vamos ver também o orgulho, né, bota a gente acima de qualquer coisa e queremos saciar os nossos interesses. E esse povo, né, enquanto Moisés estava afastado, não conseguindo esperar, começaram a levantar deuses do Antigo Egito, inclusive fazendo estatuetas de ouro para fazer adoração. E aí Deus classificou o povo, né, a gente vai ver aqui, está em Êxodo 32, de 7 a 10, como povo de dura cerviz. Por que Deus chamou o seu povo de dura cerviz? Primeiro, assim, Deus queria exterminar esse povo. Daí a ira de Deus contra o orgulho. E Moisés intercedeu por esse povo para que não houvesse o extermínio do povo. E Deus liberou Moisés para que fosse até o povo para acabar com essa situação. Por que ele classificou o povo de dura cerviz? O que isso significa? É aquele pessoal que não se submete, não baixa a sua cabeça, não se inclina, não se curva, que faz tudo de acordo com a sua vontade, com o seu ímpeto, sem ouvir ninguém, sem consultar, sem esperar. Então, o orgulho, se a gente não eliminar ele da nossa vida, muitas vezes a gente se vê nessa condição, onde a gente tem um desejo, uma necessidade, a gente ora ao Senhor, ora uma vez, duas vezes, aí daqui a pouco a gente começa a desanimar e começa a querer resolver do nosso jeito. A gente não espera o agir de Deus nas nossas vidas. E como Deus fez dentro do seu plano perfeito, né, para a sua comunhão conosco, né, com seus filhos, né, para resgatar novamente o seu povo para Ele, enviou o seu Filho Jesus. Então nós estamos falando de orgulho, e agora nós vamos ver a humildade, que é o oposto do orgulho, que é o antídoto contra o orgulho. Jesus Cristo, sendo Deus, se despiu da sua glória e se fez carne, nascido de mulher, se fez servo, veio para fazer a vontade do Pai, na condição de servo, e como uma ovelha silente, se entregou e foi ao matadouro, para poder morrer em morte de cruz, para a remissão de todos esses pecados nossos, que nós mesmos não teríamos condições de jamais fazer isso. E com isso nos libertar do pecado, de toda a maldição, e nos resgatar para o Pai. E Jesus foi perfeito nessa sua missão, foi glorificado pelo Pai, honrado, né? Foi ressuscitado ao terceiro dia e recebeu um local de glória ali, direita de Deus Pai, e Deus botou todas as coisas sob Jesus, abaixo de Jesus. Então, essa humildade de Cristo, né? Em nenhum momento ele quis usurpar desse poder de Deus, né? De ser como Deus. Então, a gente viu, quem não era Deus, que eram os anjos, e o primeiro homem, tentaram usurpar o poder de Deus e ser como Deus. E Jesus, que era Deus, se despiu e jamais, nessa permanência dele aqui na terra, tentou usurpar os poderes de Deus. Sempre submisso à vontade do Pai e servindo a todos, né? O orgulho, ele é tão grave que ele impede a unidade da igreja e a unidade na igreja. A unidade da igreja a gente vê pelas diversas denominações que existem. Ou seja, quando alguém tem uma ideia diferente e começa a querer conversar ou tentar botar a sua ideia, não conseguindo, né, às vezes, um ambiente de comunhão a ponto de poder
padronizar ou chegar no entendimento comum, acaba havendo uma segregação e foram surgindo diversas denominações. E dentro de cada denominação, nós temos também dissensões ou grupos que às vezes se formam, né, dentro das igrejas, né, pequenos grupos, que às vezes têm ideias diferentes do que aquilo que está sendo colocado. Então, a questão é tão grave, né, que lá no início, na igreja primitiva, ou seja, Jesus Cristo tinha acabado de ser sacrificado em nosso favor, já começaram a ter esses problemas, onde na primeira carta aos Coríntios, né, no seu capítulo 3, o apóstolo Paulo colocou, né, classificou até de cristãos carnais que estavam, né, havendo dissensão. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, e ele chamou a atenção dizendo, todos nós somos de Cristo. Então, se a gente conseguir se despir desse orgulho, né, moer, tratar esse orgulho, nós vamos ter este entendimento. Então, quando a gente está no nosso quartinho de oração e recebe uma revelação, se essa revelação estiver entrando em algum conflito ou algum confronto aqui com a direção da igreja, a gente tem que se despir desse orgulho, trazer, conversar e dialogar para poder ir acertando, de tal maneira que não haja dissensões entre nós, que a gente possa ter a tão desejada unidade. Então, nós sabemos que nós temos nosso Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça, e temos a igreja, que é o corpo de Cristo. E a igreja tem que ser unida, como um corpo humano. Ninguém é mais importante do que ninguém, como nenhum órgão nosso é mais importante que o outro. Em Tiago 4, capítulo 6, Deus resiste aos soberbos. Então, uma coisa que realmente desagrada a Deus é a soberba, que é uma manifestação do orgulho, mas dá graça aos humildes. Então, o tempo todo, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos chama à humildade. Quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. Jesus Cristo falou isso quando ele citou aquela situação, né, na sinagoga, onde tinha um fariseu e tinha um publicano orando, né? Está lá em Lucas 18, de 11 a 14. O fariseu em pé orava dizendo, né? Senhor, graças te dou que eu não sou como esses pecadores. Então, é uma primeira característica do orgulhoso, né? Comparação. Está sempre olhando para o próximo e querendo se comparar. Porque eu sou justo, sigo a tua palavra, oro, jejuo 2 vezes na semana, recolho os meus dízimos. Aí ele vai citando as suas características. A gente vê que são só coisas boas. Dá uma ideia até de perfeição. E o publicano, ao seu lado, de cabeça baixa, não conseguia nem levar os seus olhos ao céu e falava, Senhor, tende piedade de mim, porque eu sou fraco, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer, eu ainda erro. E o que Jesus falou? Quem subiu justificado, ou seja, quem vai encontrar verdadeiramente a salvação, que é o grande desejo da nossa vida, o grande patrimônio que Jesus resgatou para a gente na cruz, é aquele que se humilhou. Por isso que o que se humilha será exaltado. E o que se exalta será humilhado. Ou seja, um, na força do seu braço, buscava fazer tudo que era certo. O outro, na sua fraqueza, buscava ao Senhor e se humilhava perante Deus. E quem é justificado, ou seja, quem é aceito pelo Pai? Aquele que se humilhou. Então, tudo isso aqui nós estamos tratando, né, para a gente entender a importância que nós temos de conseguir enxergar na gente aonde está havendo manifestação do orgulho e a gente, a partir desse momento, buscar em oração, ao auxílio do Espírito Santo, para que esse orgulho seja quebrado. Da onde surge, né? Qual a origem do orgulho? O orgulho, a gente vai ver aqui pela sua origem, que em algum momento da vida todos nós sofremos isso. E, portanto, todos nós teremos desenvolvido em maior ou menor grau o orgulho. Rejeição ou abandono. Então, muitas vezes a gente fala rejeição, parece uma coisa assim mais acentuada. Pode ser o abandono também, aquele abandono total, mas pode ser também de forma mais moderada, ou seja, uma rejeição. Às vezes a pessoa pertence a um grupo e naquele grupo as pessoas não dão muita atenção para ela, ou não chamam, não convidam para participar de algumas atividades.
Então, tudo isso aí vai gerando no coração da pessoa feridas. Essas feridas emocionais, elas vão gerar o orgulho. E vai acumulando, né? Toda vez que a gente passa por essas situações que eu vou citar aqui, vai acumulando o chamado lixo emocional no nosso coração, que a gente tem que limpar. Orfandade. A gente fala em orfandade, a primeira coisa que a gente pensa, né? Um pai falecido, uma mãe falecida, né? É a orfandade. Também gera essas feridas emocionais, essas fraturas nas nossas emoções. Mas também a orfandade de pais vivos. O que é a orfandade de pais vivos? Aquele pai que não é presente, aquela mãe que não é presente, que não demonstra, né, amor ao seu filho. Temos que demonstrar por atitudes, por palavras, o tempo todo amor aos nossos filhos. Temos que estar o tempo todo próximos, presentes. É importante estar junto. Traição, não só traição conjugal, mas também a traição, às vezes, de um amigo que você confidenciou alguma coisa a ele para pedir uma sugestão e ele passou para outras pessoas, gerando em você também uma fratura emocional. Traição, quando a gente sempre apoiou alguém, né? A gente deve fazer sempre por amor, nunca esperando nada em troca, né? Mas, naturalmente, né, nós vamos ter esse tipo de sentimento, quando a gente apoiou muito determinadas pessoas e no dia que a gente precisou, a pessoa virou as costas para a gente e não deu nem satisfação. Aquilo gera sentimentos ruins, gera um lixo emocional no nosso coração. Ofensa. Às vezes está tirando uma dúvida em sala de aula. Aí foi feita a pergunta e todo mundo ficou zombando, como se a pergunta fosse ridícula ou inapropriada. Gera também no nosso coração sentimentos ruins. E todas essas fragilidades, pai e mãe que às vezes na hora de um nervosismo, da ira, ofende seus filhos com palavras ruins, com palavras negativas, todo esse arcabouço, né, de relações que a gente vive ao longo da nossa vida, vai produzindo feridas na nossa emoção. E qual que é o mecanismo de defesa que nós temos? É a construção de uma barreira de proteção. Essa barreira de proteção é o orgulho. O orgulho, como o nome está dizendo aqui, uma barreira de proteção, ela nos isola, ela nos afasta das pessoas, elas não permitem, essas barreiras, né, da gente buscar intimidade com as pessoas. Não permite a gente se render, às vezes, em confiança para as pessoas. Então, essa barreira ela tem que ser demolida para que a gente possa viver como Deus planejou, não em isolamento. Então, a pessoa, quando constrói isso, ela começa a ficar autossuficiente. Nós vamos ver agora, né, que nós vamos entrar nas manifestações do orgulho. Então, quando a gente falou da origem, é importante porque a gente sabe que em algum momento das nossas vidas, e normalmente é o tempo todo, né, até hoje, inclusive, às vezes você vai no mercado ali, o cara te ofende. Então, se a gente não tiver mecanismos de proteção, esse orgulho vai entrar no nosso coração, porque a gente acaba sendo, ao longo da nossa vida, ferido o tempo todo. Então, manifestações do orgulho em nós. O primeiro deles é a autoimagem distorcida. É uma cegueira, onde eu não enxergo mais os meus defeitos, as minhas limitações. Então, o orgulho faz isso. Por isso que o orgulhoso, se a gente for perguntar, provavelmente ninguém vai se considerar orgulhoso, porque a gente mesmo está com a nossa visão cega. Por isso que a gente tem que orar também para que Deus tire, né, essas escamas. Só os outros precisam mudar. Então, toda vez que tem um conflito, a gente fala, pô, fulano tem que mudar. Muitas vezes a gente ouve, né, na conversa com nossos amigos, né, quando a gente se converte, quando a gente começa a conhecer um pouco mais a palavra de Deus, a gente começa a orar mais nas nossas vidas, a gente começa a orar pela transformação do pai, do filho, da esposa. E aí, quando a gente amadurece um pouco mais na fé, a gente entende que a minha oração não é para transformar ninguém, é para transformar a mim mesmo. Então, o primeiro passo para que a minha casa seja restaurada, o meu ambiente de trabalho seja restaurado, o meu ambiente em qualquer nível, né? Até mesmo condições financeiras, condições de saúde. O primeiro passo é uma transformação nossa, uma transformação pessoal. Então, a gente quebra, já começa a ter ali uma quebra do nosso orgulho, para que a gente comece a enxergar os nossos defeitos. O orgulhoso, ele fala o que quer. E quando ele é repreendido, ele ainda fala, pô, mas é verdade.
Não falei nada demais. O que eu falei aqui era verdade. Ele não mede palavras, ele tem solução para tudo. Então, toda vez que surge um problema, ele já vem logo de imediato dando a solução, nem raciocina direito, não procura nem estudar o assunto ali. Já falamos da desobediência, né, que aconteceu ali com Adão e Eva, né, da rebelião lá com os anjos. Já falamos também, né, que esse muro de proteção chamado orgulho, né, leva a um quadro de autossuficiência. Então, o orgulhoso é uma das características, não pede ajuda. Que a gente brinca, né, de algumas pessoas que a gente conhece, fala assim, caramba, esse cara aí está morrendo afogado, mas não pede socorro. E uma vez eu ouvi, né, o cara comentando, né, de uma pessoa passando por um monte de problemas, e essa pessoa já tinha fé em Cristo, né? Aí foi dada a sugestão, ora, pede auxílio ao Senhor. Não, Deus já me deu saúde, eu tenho força, agora eu vou correr atrás e vou resolver isso. Orgulho, autossuficiência. A arrogância, ela se manifesta quando a gente conhece um pouquinho de alguma coisa e já acha que sabe tudo. Então, quando alguém vem falar daquilo, a gente nem ouve o que a pessoa está falando e ainda quer devolver dando uma aula. Exemplo, assisto um videozinho na área de saúde da internet e quero discutir com o médico, achando que o médico é ruim, é fraco, não conhece nada. Vale na área de nutrição, do psicólogo, do dentista, do engenheiro. Assiste lá um videozinho dando dica de construção e vai discutir com o engenheiro que aquilo que ele está fazendo ali é errado. Então, a gente pode conversar com as pessoas, logicamente, externar sempre a opinião que a gente tem, mas sempre de coração aberto, para poder receber o feedback e estar sempre refletindo e nunca impondo, né, aquilo que a gente acha que sabe. Prepotência, quando a gente acha que tem a força que nós não temos. Então, é uma potência, uma pré-potência, uma potência antecipada do fato. É onde a gente quebra a cara na vida. A gente vai montar um negócio, não pede sugestão para ninguém, não pega assessoria em nada, e daqui a pouco aquela coisa não dá certo. A gente está com um problema de saúde, acha que vai resolver sozinho, nem procura o médico. E outros exemplos aí que a gente pode levantar. Vaidade é quando a gente não quer mostrar a nossa vulnerabilidade. Então, todos nós aqui temos qualidades e temos defeitos. E a vaidade faz com que a gente mascare os nossos defeitos. E aí a gente vai ver também, quando a gente fica tomando conhecimento, às vezes, de alguma vulnerabilidade de um irmão, a gente pensa assim, pô, nunca imaginei que essa pessoa tivesse esse tipo de problema. Por que a gente não imaginou? Porque ele escondeu. E quando eu falo aqui, não é uma forma intencional, que a gente pensa assim, então o cara é mau caráter. Não. É porque, como ele tem uma deficiência da sua autoimagem, no subconsciente ele já começa a ter todo esse tipo de atitude aqui, sem perceber. Por isso que a importância, né, como aqui a igreja está dando, já umas 3 semanas aí discutindo o tema, porque nós não vamos acabar hoje, nós temos que estar refletindo, meditando, analisando o nosso comportamento, os pensamentos que vêm na nossa cabeça, para que a gente mesmo se convença que a gente tem que mudar. Aí é o primeiro passo, o mais difícil deles, quando a gente se convence. E aí a gente começa a reconhecer. Como? Pelo auxílio do Espírito Santo e da palavra. Então, é quando a gente está lendo aqui alguns versículos, né, que quando a gente lia antigamente, a gente lembrava de um monte de gente, menos da gente. Aí, depois que a gente começa a ficar mais focado em nós, para identificação de problemas, quando a gente vai ler o versículo, você para e já pede perdão a Deus, fala, Senhor, eu tenho isso, e peço perdão ao Senhor, limpa meu coração. Aí nós vamos estar dando o primeiro passo para efetivamente a gente conseguir superar e crescer. Insatisfação é outra característica presente do orgulho, né? Quando a gente é difícil de ser satisfeito. Então a gente prepara ali uma comida e a pessoa acha que aquela comida não está boa. Está num ambiente de trabalho, acha que o trabalho é ruim, ou seja, nada é bom para ela. Vai para um hotelzinho, chega no hotel, pô, só vê defeito. Ou seja, nada é bom, ela está sempre se achando que merece mais, que precisa de mais, é difícil ser contente. E nós vimos, né, no apóstolo Paulo, quando ele falou, né, eu aprendi a ser contente na fartura, na escassez, na alegria, no sofrimento. Ou seja, olha a maturidade espiritual quando a gente está próximo de Cristo, buscando ao Senhor, abrindo mão da nossa própria vontade, né? Então, muda, né, completamente na nossa vida a forma de encarar as coisas, né? Ingratidão. Por que o orgulhoso ele é ingrato? Porque a gente viu lá em cima que ele desenvolve, né, um quadro na cabeça dele de autossuficiência. Então, a partir do momento que ele acha que ele não precisa de nada nem de ninguém, tudo que alguém faz para ele,
No subconsciente dele, ele está achando assim, o cara fez porque quis, eu não precisava. Por isso que a gente fala, né, o cara está morrendo afogado, não pede socorro, as pessoas que estão vendo aquilo ali vão lá e socorrem ele sai ali daquela condição, fala assim, às vezes até por educação, tá bom, obrigado aí e tal, mas no coração ele não está grato, porque ele acha que ele ia sair de lá, ele já estava nas últimas ali, né, quem viu já sabe que o cara ia pagar lá, mas ele sai de lá achando que ninguém fez nada por ele. No íntimo, né? Às vezes por educação ele até agradece, mas não no seu coração. Dificuldade de pedir perdão e perdoar. Então, pedir perdão e perdoar, para quem está com orgulho aflorado, é difícil. Por quê? Porque nos dois casos, o problema é sempre do outro. Então, se eu tenho um problema com alguém, o problema está sempre na outra pessoa. Ou seja, se a pessoa me ofendeu, nunca foi porque eu cometi algum ato que levou ela a fazer aquela ofensa. Então, ela me ofendeu, eu estou ofendido, e aí eu não consigo perdoar porque eu acho que aquela pessoa errou completamente, que logo eu, que sou um cara tão correto, tão perfeito, ajudo todo mundo, e a pessoa faz isso comigo. E quando é o contrário, é a mesma coisa. Quando a gente pisa na bola, a gente não quer pedir perdão, quando a gente comete um ato que a gente até reconhece que errou com a pessoa, porque o orgulho não permite você chegar até ela e pedir. Você fica tão incomodado que você não vai até ela. Então, se a gente tem que quebrar a desobediência por um ato de obediência que está na palavra, já começar a liberar o perdão, mesmo que não tenha isso no coração. E esse perdão vai chegar no teu coração quando você estiver quebrando já o teu orgulho, né? A impaciência, porque a gente tem o nosso ritmo, que na nossa cabeça, pelo orgulho, a gente acha que é o ritmo correto. Aquele que tem um ritmo mais acelerado ou menos acelerado que o meu, vai estar sempre errado também. Então, eu não tenho paciência. O cara é muito aceleradinho, eu abandono. Se o cara é muito atrasado, eu abandono também. E Cristo nos chamou para andarmos alinhados, não para andarmos cada um no seu ritmo. Nós temos que nos alinhar. Jesus, né, nos dá um ensino, né, quando ele fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é aquela peça, né, que alinha os cavalos ou alinha os bois ali numa carroça para que eles andem no mesmo passo, na mesma cadência e na mesma direção. Agora, por que Jesus, primeira coisa que ele falou isso? Vinde a mim e tomai meu jugo. Porque no nosso orgulho, até mesmo o tempo de Deus, a gente não quer acompanhar. A gente quer que faça no nosso tempo. Então, a primeira coisa que Jesus falou, para eu poder te aliviar, tome o meu jugo. Ou seja, anda comigo, se alinha comigo. E a partir daí, eu que sou manso e humilde de coração, vou operar em vós. Vou tomar o seu fardo e vou te ajudar. E outra coisa da impaciência, né? Eu estou explicando, isso acontecia muito comigo, né? E até hoje ainda acontece. Você está explicando alguma coisa para a pessoa e a pessoa não está entendendo, você já começa a se irritar. Por quê? Inconscientemente, você não pensa que a tua explicação está ruim, você pensa que é a pessoa que está com o problema. Aí você fala assim, pô, se eu estou explicando de forma clara, precisa, concisa, por que essa pessoa não está entendendo? Aí você começa a se irritar. Aí fala, pô, presta atenção. Pô, a pessoa está ali, às vezes, ligadona, e a gente se estressa como se a pessoa não estivesse nem aí para você. Mas não é. É o nosso orgulho que nos leva a esse estado de impaciência. Então, toda vez que isso se manifestar nas nossas vidas, nós temos que pensar nisso. E aí, reconhecer que temos ainda esse problema com orgulho e continuar na tratativa ali até limpar totalmente o nosso coração. Religiosidade é o orgulho da santidade. Então, a gente começa, né, a cobrar também dos outros aquela santidade que a gente não tem, que é a própria hipocrisia, né? Hipocrisia é eu começar a cobrar como se eu fizesse coisas que eu não faço. Então, a gente tem que tomar cuidado, que são características, né, também do orgulho, né, que se manifesta nas nossas vidas, né? E na religiosidade, o orgulho vai fazer com que tudo dependa da minha performance, do meu movimento, da minha força. Então, é uma pergunta simples, né, que a gente levantou aqui nos estudos. Você é salvo? Aí a gente reflete, pô, será que eu sou realmente salvo? Se a nossa resposta for sim, nós já estamos bem encaminhados, porque é fé. Sou salvo porque sim. Aí justifique. Se a gente falar, porque Jesus Cristo morreu naquela cruz pelos meus pecados e me resgatou e libertou para o Pai, foi por 10. Agora, se a gente fala,
Ah, porque Cristo morreu na cruz e eu me santifiquei, eu oro. Aí que nem o fariseuzão lá, né, de pé, né? Eu sou perfeito, eu ando em justiça, eu faço, eu aconteço. Então nós estamos sob o efeito do orgulho. E isso aí é ruim. Deus rejeita, né, esse orgulho. Então nós temos que estar completamente inclinados ao Pai, reconhecendo que tudo é por graça. Nós não merecemos nada. No dia que a gente entender que nós não merecemos nada, que tudo na nossa vida é graça, nossos problemas vão acabar. É aí o que o Paulo falou. Ele pode estar sendo açoitado lá e ele está feliz. Ele está na prisão depois de ter sido açoitado e está cantando louvores. Porque ele está feliz, está contente, está satisfeito. Se a gente ainda, em formação, em tratamento, cheio de orgulho, é açoitado, a gente vai estar na prisão cheio de revolta. Pô, Deus, o Senhor me abandonou, estou fazendo a tua obra e, pô, o que aconteceu comigo? Esses caras aí têm que morrer, tem que... Então, a gente tem que abrir mão desse nosso orgulho aí, que é o grande problema que a gente tem nas nossas vidas, né? Brigas e morte. Por que a gente briga? É quando dois orgulhosos se encontram. Porque Jesus falou, se baterem na sua face direita, oferece a esquerda. Se pedirem a sua túnica, entrega também a capa. Se chamarem para caminhar 1 milha, caminhe 2. Ou seja, Jesus nos ensinou a abrir mão dos nossos direitos. Então, eu tudo posso, mas nem tudo convém. E nós, como cristãos, se eu cheguei no mercado lá, estou correto, e a pessoa me ofendeu, eu, como cristão, não posso revidar. Eu tenho que, eu não sinto muito, não sei exatamente o que aconteceu, não entendi, mas me perdoa. Simples assim. Então, a briga, ela só vai ocorrer quando dois orgulhosos se encontram. Então, se eu estou discutindo ou brigando com alguém, estou com problema com o meu vizinho. Toda vez que eu encontro com ele lá, sai faísca. O problema está em mim e também nele, não é só nele, não. A gente tem a tendência de achar que o problema é vizinho. Pô, der azar aí, tem um vizinho horroroso. Não, você também é. E Deus permitiu aquele vizinho lá na tua vida, na porta da tua casa, justamente para você poder ser tratado. Por isso que nós não podemos nos isolar. Que às vezes a gente brincando, né, fala assim, quando vê uma casinha no morro, assim, na serra, na zona rural, né? Pô, meu sonho é morar naquela casinha lá, nunca mais ia ter problema na vida. Mas Deus não quer isso. Deus quer que a gente se cure, se trate. Senão lá a doença vai estar incubada. Ela não vai estar com seus sintomas manifestados, mas ela está lá no nosso coração. Na primeira hora que acontecer uma coisinha lá, vai aflorar com tudo, né? Vai vir com força. E Deus nos chama para um local de cura. Jesus Cristo nos convida, né, para um local de cura, para sermos curados. Bom, quebra do orgulho. Então, nós já identificamos, né, a origem do orgulho, as suas manifestações. Quando a gente reflete, a gente começa a se enquadrar em algumas coisas disso aí. Por quê? Porque todos nós temos orgulho, em maior ou menor grau. E a partir do momento que a gente reconhece, a gente tem que começar a tomar algumas providências. Então, a primeira delas, que faz parte da nossa vida cristã, nós já devemos estar fazendo, que é orando, lendo a palavra de Deus, eventualmente, quando Deus toca no coração, um jejum, para também ir mortificando a nossa carne. Mas, para efeito de quebra do orgulho, não é suficiente. Nós temos que ter exercícios de humilhação. Então, em Tiago 4, capítulo 10, está escrito lá, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, é um exercício que a gente tem que fazer. E eu acredito, né, que com muitos aqui deve acontecer isso. A gente sabe da grandeza de Deus, da santidade de Deus, do poder de Deus, mas muitas vezes a gente se ajoelhar, por isso que a oração, né, de joelho tem um efeito bom também, porque ela ajuda a quebrar o nosso orgulho. Quando a gente ajoelha, se inclina diante do Senhor e reconhece a nossa dependência de Deus, a gente está quebrando o nosso orgulho. É o primeiro passo, né, de humilhação. Reconhecer também que toda aquela vontade que a gente tem, dons, capacidades, toda a realização que a gente já teve nas nossas vidas veio de Deus, não é da gente, não é pela força do braço. Então, quando a gente reconhece isso, a gente está entrando num lugar de humilhação, de reconhecer que tudo é a glória de Deus. E também quando a gente faz qualquer coisa na nossa vida, né? Por isso que está na palavra, quer comais, quer bebais, porque toda hora a gente está comendo e bebendo. Fazei
para a glória de Deus. É por isso que a gente ora agradecendo, a gente dá graças a Deus. Então, toda hora a gente está glorificando o nome de Deus em tudo que acontece nas nossas vidas. Está no trabalho, está se dedicando, está se desenvolvendo lá no teu trabalho está melhorando, crescendo. Glorifica o nome do Senhor. Alguém chega para você no trabalho, te dá um elogio, você fala assim, graças a Deus, que Deus me capacitou para isso. Já não aceita a glória dos homens, já passa para Deus. Considerar os outros acima de você, porque o maior no reino dos céus é o menor aqui na terra. Então a gente tem que partir do princípio que todo mundo é melhor do que a gente, considerar maior. Por isso que Jesus, né, maravilhoso, na última ceia, o que ele fez? Lavou o pé dos apóstolos, que era uma condição realizada por servos e os servos menores da casa. Os maiores serviam, os menores, quando chegava o convidado, lavavam os pés do convidado. Então, quando Jesus fez isso, ele deu uma demonstração de humildade e de exemplo. Como a gente falou no início lá, Jesus, sendo Deus, se despiu da sua glória e se fez servo, nascido de mulher, em carne. E assim ele viveu até a sua crucificação. É importante que tenha mais Deus nas nossas vidas e menos eu. O que isso significa? Que a nossa vontade, nosso coração tem que ser fazer a vontade do Pai e não a nossa própria vontade. E se a gente não vigiar, não ficar atento, a gente vai ver que 90% das nossas orações acaba sendo só para saciar ou resolver os nossos problemas, saciar nossas vontades ou resolver nossos problemas. Por isso que está dito também, né, por Deus, né, maldito o homem que confia no homem, porque quando a gente está investido de orgulho, a gente é autossuficiente. Muitas vezes a gente nem ora a Deus e já está metendo a cara. Surgiu uma condição, um problema. Você já está tomando as suas providências sem nem mesmo ter orado, pedido auxílio ao Pai. Em qualquer que seja o cenário. Apresentou um quadro de enfermidade, primeiro ora pedindo a direção de Deus. Depois vai fazendo aquilo que vai vindo no coração, que provavelmente seja Deus te encaminhando, o Espírito Santo, para procurar um profissional, para fazer outras providências, mas você já está orando e já está glorificando o nome do Senhor. Senhor, eu creio na minha cura, eu creio na solução desse problema, eu creio na restauração dessa amizade, na restauração desse casamento, dessa família. Glória ao Senhor. E Deus vai orientando, ó, faz isso, faz aquilo, a gente vai encaminhando. O João Batista, né, lá no deserto, e ele era uma pessoa extremamente consagrada ao Senhor, né, fazendo exatamente aquilo, né, que Deus confiou a ele. Ele falou lá, é preciso que ele cresça e eu diminua. Por quê? Os seus discípulos já estavam ficando enciumados, que Jesus estava fazendo coisas que eles imaginavam que só o João Batista podia fazer. Inclusive o batismo, né, nas águas, Jesus não fazia, mas os seus apóstolos estavam fazendo. E aí, quando esses discípulos trouxeram para João Batista, ele, próximo, né, de Deus, né, ele falou, é importante que ele cresça e que eu diminua. E a gente tem que ter isso no nosso coração. Jesus tem que estar o tempo todo em crescimento junto a nós. E para isso nós precisamos que a gente diminua, porque ele não vai ficar competindo com a gente. Se o meu ego está inflado, Jesus se recolhe na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo se recolhe. Se o meu ego desinflar, nós vamos ter mais a presença de Deus no nosso coração. Jesus falou, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Tomar a nossa cruz tem vários sentidos, né? Um deles é esse daí, da gente renunciar à nossa vontade, renunciar à nossa justiça própria, renunciar à nossa racionalidade e a gente crer, confiar, entregar os nossos caminhos na mão do Senhor, para podermos andar conforme Deus vai nos guiando e nos orientando. Precisamos, né, para quebrar o orgulho, refazer a nossa identidade junto com o Espírito Santo. Então, a gente reconhecendo que tem orgulho no nosso coração, a gente está orando, o Espírito Santo está agindo, estamos lendo a palavra, a gente começa a identificar coisas, o tempo todo o Espírito Santo vai estar lembrando de atitudes que a gente toma. Na hora que você toma uma atitude errada, né, que manifesta o teu orgulho ali naquele dia a dia do cotidiano, o Espírito Santo vai te repreender, vai te alertar, aí a gente já entra em arrependimento, pedindo perdão, e é um processo que começou quando a gente aceitou Jesus como nosso Senhor e Salvador e só vai acabar quando a gente morrer ou quando Jesus vier da segunda vez. Até lá, nós estamos num processo de restauração das nossas almas feridas, das feridas emocionais que tem no nosso coração. Temos que
usar o perdão como exercício de humilhação, como foi falado. Se eu tiver alguma desavença com alguém, independente de quem está certo, quem está errado, eu tenho que chegar para essa pessoa, pô, você me perdoa aí, eu sei que a gente não está se dando muito bem aí. Às vezes, que nem eu falei, o vizinho encrenqueiro. Aí você vai ali para o vizinho, pô, você me perdoa aí, eu não sei o que eu estou fazendo aí, mas vai me falando, tudo que eu fizer que te desagradar, você vai me falando que eu vou tentar corrigir para que a nossa convivência seja melhor. Então, quando a gente faz isso, num primeiro momento pode até nos agredir, mas é o nosso orgulho sendo triturado. Confessar pecados, primeiramente a Deus e também uns aos outros. Isso é interessante, está em Tiago 5, capítulo 16. Confessar pecados, primeiramente a Deus. Por quê? Que quem que pode perdoar nossos pecados? Quem é fiel e justo para perdoar nossos pecados? A Deus. Então a gente tem que entrar no nosso quartinho, Senhor, me perdoa, não quero mais ser assim, limpa isso, tira isso do meu coração. E por que também uns aos outros? Tem que ter sabedoria, não é com qualquer um, vai ser sempre com alguém de extrema confiança nossa. Poxa, cometi tal erro assim, estou tentando melhorar, está difícil, vira e mexe, acontece de novo. Poxa, eu estou com dificuldade para vencer essa situação na minha vida. Por quê? Porque é um exercício de humilhação. Então, como a gente falou, a raiz é o orgulho. E a manifestação é tudo isso que a gente comentou aqui, mais ainda, né, que aqui está meio resumido. Então, para a gente poder não ficar o tempo todo surgindo aquele frutinho de orgulho, aquele frutinho de pecado, aquele frutinho de problema, nós temos que eliminar lá na raiz. E quando a gente confessa nossas vulnerabilidades uns aos outros, nossos pecados, nossos erros, a gente está quebrando esse orgulho. E uma vez que o orgulho vai se quebrando, a gente vai ouvir cada vez mais o Espírito Santo e vai ter a força necessária de cada vez mais seguir a direção do Espírito sem cometer os erros que a gente vem cometendo. Então, por isso que quando a gente tem dificuldade de vencer alguma área, temos que confessar para alguém. Agora, a sabedoria que não pode ser para qualquer um. Outro detalhe importante, né, o deserto. Por que Deus permite dores nas nossas vidas, problemas graves, né, que a gente chama aí no meio evangélico aí de deserto? Para que possa quebrar o orgulho. Que somente a dor vai fazer com que a gente quebre o orgulho que a gente está com dificuldade de quebrar. Ele gera aprendizado, mudança de comportamento, caráter, formas de falar, e aí a gente sai do deserto. Um exemplo bom que está na Bíblia, né, depois que o pessoal lê, meditando, orando, ali, pedindo a direção do Espírito, vai ver que está rico desse ensinamento aí da quebra do orgulho. Né? É o filho pródigo. Então, a parábola do filho pródigo, está lá em Lucas 15, de 11 a 32, o que ela diz? Um fazendeiro rico, a esposa faleceu, tinha 2 filhos. O mais velho pediu o adiantamento da herança. Por que ele pediu o adiantamento da herança? É o orgulho. O orgulho no meu coração não permite que eu espere o meu pai ter a boa vontade de ficar me dando as coisas. Eu já quero tomar posse e já fazer o que eu acho que tem que ser feito. O orgulho impede a gente ser grato, ou seja, o meu pai que me criou, né, o pai terreno ali, né, a gente acaba não tendo nenhuma gratidão por ele, porque o nosso orgulho não permite isso. E aí a gente quer saciar nossos desejos no nosso tempo. E aí ele pega essa fortuna, que é a parte da herança dele, e parte para o mundo. Para quê? Para se entregar nas comilanças, nas bebedices, na prostituição, nas diversões sem freio, fazendo tudo que ele tinha vontade. Em nenhum momento está escrito aqui que ele lembra do pai, que ele lembra da família dele, né? Que ele lembra, até assim, poxa, eu estou tendo essa servidão aqui que eu sempre sonhei, graças ao meu pai lá atrás, que tinha fazenda, produziu, gerou riquezas. E aí o que acontece com ele? Quando ele torra tudo, ele entra num quadro de necessidade, num quadro de deserto, numa escassez. E na hora que ele entra na escassez, o que ele faz? Ele não volta para o pai. Por que ele não volta? Não era mais fácil? Acabou, vamos voltar. Por que ele não volta? Porque o orgulho não permite ele voltar lá atrás para recomeçar. O orgulho não permite ele chegar para o pai dele numa situação de fracasso e pedir um perdão e pedir um socorro, uma ajuda. É aquilo que a gente comentou, morre afogado, mas não pede ajuda. Então ele vai atrás de um emprego. Consegue um emprego lá para tratar dos porcos, mas era um emprego tão ruim que ele comia tão mal que ele chegava a desejar a comida dos porcos. Aí, quando ele estava nesse cenário, o que aconteceu com ele? O orgulho dele foi moído. Quando ele estava no fundo do poço, disputando a comida com os porcos, o orgulho dele foi moído. Aí, na hora que o orgulho dele triturou, o que aconteceu? Ele começou a vir um cenário de lembrança da casa do pai, que até os servos da casa do pai comiam bem melhor do que ele estava comendo.
um reposicionamento, ou seja, a autoimagem dele, que era desfocada, começou a ganhar foco, e ele percebeu que ele não era digno nem mesmo de voltar para o pai dele. Aí já mudou o cenário. No início, ele, cheio de arrogância, exigiu a herança. No final, ele não se sentia digno de voltar. Mas aí, já quebrantado, o que ele fez? Ele voltou. E ele, vindo para o pai o recebeu de braços abertos, e diz até que o pai foi ao encontro dele, ou seja, o pai o tempo todo estava esperando ele retornar. Isso acontece com o nosso Pai Celestial, que é maravilhoso, que é sempre, e muitas vezes até com as nossas famílias aqui na terra, né? Um marido, uma mulher, um filho, um pai, onde a gente está com problema, que a gente não tem essa humildade de voltar aonde teve o rompimento, para a gente restaurar aquilo que se quebrou, né? Então o pai estava querendo que ele voltasse, não tinha nada contra ele. Quando ele veio, o pai foi ao encontro dele e já chegou lá botando vestes novas, restaurando tudo que ele havia se destruído nesse caminho, dando o anel de família, né, que é o anel que diz a honra, ou seja, o pai honrando aquele filho que tinha se perdido e agora está voltando para casa. Manda matar um bezerro cevado, que era uma iguaria na época lá privilegiada, para receber com festa, ou seja, a casa estava em alegria daquele filho que morreu e agora reviveu. É a nossa salvação também, por isso a gente tem que estar buscando o Pai o tempo todo. Então a gente vê que quando o orgulho é moído e entra no nosso coração a humildade, há restauração, há recomeço. E o pai não recebeu na condição de servo, porque ele falou para o pai: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, eu pequei contra o Senhor e contra Deus. Me dê um lugar de servo. Ele: não, pô, você é meu filho. Você não é servo, você é meu filho. E o outro irmão que ficou? Por que também há o orgulho, né, marcante na vida desse garoto? Porque o mais velho foi embora e ele ficou. A gente pensa, pô, garoto obediente, fiel ao pai, amor, gratidão. Aí a gente vai ver que não. Por quê? Que quando o filho voltou, ele estava no campo, quando ele veio e viu aquele festão, para que essa festança? O seu irmão que estava ausente retornou e teu pai está aí recebendo ele com todas as honras. O que ele faz? Se revolta. Aí ele demonstra que em nenhum momento ele fazia as coisas por amor ao pai. Ele sempre fazia por ele mesmo. Aí ele fala: pai, eu que sempre fui fiel a ti, eu que sempre trabalhei, eu que sempre te ajudei, eu que fiquei aqui até hoje. E o senhor nunca me deu nem mesmo, acho que era uma ovelhinha, né? Uma coisa menor do que um bezerro cevado. Aí o pai fala: filho, tudo aqui é teu. E se a gente não quebrar o nosso orgulho, às vezes a gente está num lugar de bênção, num lugar de maravilhas e não está enxergando isso, porque a gente está com o nosso foco no nosso reconhecimento, no nosso mérito. Então você está se matando, indo além do que Deus está te pedindo. Muitas vezes Deus nem está te pedindo para fazer aquilo, você está fazendo mais do que Deus está te pedindo, se desgastando, entrando em angústia, e Deus nunca te pediu isso. Mas o que é? O teu orgulho fazendo com que você sempre confie na força do teu braço e busque sempre o mérito. Para a gente concluir, a humildade firma a nossa fé na graça. E a gente sabe, a nossa salvação é por graça. Então, só a humildade vai nos firmar na graça salvadora. O orgulho firma a nossa fé na nossa performance, no que eu faço, na minha ousadia. E isso nos afasta de Deus. Foi o caso do fariseu que não subiu justificado, que a gente comentou lá em cima. Tem um ditado popular que tem muita sabedoria, né? Vou falar dois aqui. É melhor ter paz do que ter razão. Aí a gente acha engraçado, isso mesmo. Quando você casa, você tem que decidir, você quer ter paz ou quer ter razão, porque você nunca vai ter os dois. Mas esse ditado, ele é maravilhoso se a gente refletir em cima dele. A paz vem da onde? De Cristo. Cristo falou: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Então, é melhor ter paz, é melhor ter Cristo conosco. E não ter razão. E quando a gente entende isso, a gente para de brigar para ter razão, de convencer os outros. A gente até emite a nossa opinião. Se a outra pessoa aceitar, ótimo. Se não aceitar também, deixa ela lá. Um dia Deus vai tocar o coração dela e ela vai ver que também deveria mudar, não é só você. E a razão vem da onde? Vem do orgulho. Então, quando a gente luta por razão, nós estamos com o nosso orgulho lá em cima, aflorado, tentando impor aquilo que a gente acha que é o certo, que nem sempre é. A crítica é de Deus e o elogio é do diabo. A crítica é de Deus. Por quê? Porque a crítica, ela fere o nosso orgulho, ela nos quebra, nos machuca e com isso ela nos transforma. Então, quando alguém vem me criticar, se eu tiver esse entendimento, em vez de eu já ficar aborrecido, montar aquela barreira de orgulho e já até expulsar a pessoa da nossa vida, o que a gente faz? Acolhe,
analisa, ora, reflete, pede a direção do Espírito Santo para ver se aquilo ali então, é verdade ou não, né? Que pode até não ser verdade. E por que o elogio é do diabo? O elogio não é uma coisa boa, o cara vem assim, poxa, você é isso, você é aquilo. Pô. Só que o que acontece? Se você recebe o elogio no seu coração, você se infla, ou seja, o teu orgulho, que às vezes já estava quase morrendo lá, começa a aflorar tudo de novo. E é onde a gente se perde, onde vem a queda. Aconteceu lá com Adão e Eva, que viviam em perfeita harmonia com Deus. Quando Satanás começou a insuflar o orgulho deles lá, cresceu a ponto da desobediência. O orgulho, ele nos afasta de Deus. Então, mesmo quando somos zelosos no ministério, fazemos tudo certinho, ele nos afasta. A gente viu lá do fariseu com o publicano, e vamos ver também em Apocalipse 2, no capítulo de 1 a 7, quando a carta que foi mandada, né, para as 7 igrejas, né, uma delas é a igreja de Éfeso, que está aqui. Como é que era a igreja de Éfeso? Cristãos zelosos, que tinham apego à palavra de Deus, a correção de atitudes, fazia tudo de forma correta, perfeita. Então a carta vem dizendo só as qualidades que eram reais. Eles eram zelosos a ponto de combater os falsos profetas, não aceitarem doutrinas diferentes daquela que Cristo ensinou. Aí Jesus fala, mas uma coisa eu tenho contra vocês, que largaram o seu primeiro amor. Então, mesmo quando a gente é zeloso na obra, que a gente está orando, está buscando ao Senhor, está jejuando, está procurando andar em correção de atitude, tentando se santificar, a gente acaba tendo problema se o nosso orgulho aflorar. Por quê? Porque ele sufoca o amor, como está dito aqui. E qual que é o primeiro mandamento maior de todos? Amar a Deus sobre todas as coisas. E igual a esse, qual que é? O segundo igual a esse, ou seja, no mesmo nível quase, né? O segundo, ou seja, não é no mesmo nível, mas é quase, porque Jesus fala igual a esse, amar ao próximo como a si mesmo. Se o orgulho sufoca o amor, o que ele vai fazer? Nos trazer para um local de desobediência, nos afastando do Pai. Então, a gente tem que lutar diariamente contra o orgulho, né? Vamos só finalizar aqui, rapidamente, né, com medidas práticas para o nosso dia a dia de prevenção, né? Então a gente falou de orgulho, nós estamos moendo, quebrando, surgiu dificuldade na minha vida. Em vez de eu estar desesperado para resolver, que eu tenho que chegar, Senhor, o que eu preciso aprender dessa dificuldade, seja na saúde financeira, na família, qualquer que seja ela. Senhor, me ensina, o que eu preciso fazer? Aí nesse lugar de quebrantamento, nosso orgulho vai ser triturado e aí vai ser que nem um filho pródigo. A gente vai começar a ter a nossa vista clareada. Mas no dia a dia, depois que passamos dessa fase, ou mesmo durante essa fase aí, disciplina para ler a palavra, que é a palavra que nos limpa, nos lava, nos purifica. Orar e rogar a Deus para quebrar o nosso orgulho. Quando a gente está orando e rogando a Deus, até para quebrar o nosso orgulho, nós já estamos fazendo o exercício de humilhação que foi falado lá atrás, né? Um deles é diante de Deus, o outro é diante dos nossos irmãos. Vigiar o pensamento e o comportamento. Então, toda vez que surgir um pensamento que, pô, eu sou o cara, já corta logo. Ah, eu faço, corta logo. Toda vez que a gente estiver falando eu, que a gente estiver tratando na primeira pessoa do singular, já corta logo, repreende o mal e já busca. Jesus Cristo nos ensinou, dai-nos o pão nosso, perdoa os nossos pecados. Ou seja, quando a gente começa a se inserir no grupo. Em vez de reclamar, aprenda e ajude. Ou seja, tem uma situação que está me desagradando no trabalho, em casa. Em vez de reclamar, medita, tenta aprender alguma coisa daquela área para dar sugestões positivas que agreguem, que vai fortalecer e resolver aquela situação. E não simplesmente ficar criticando e reclamando, que isso aí a gente já sabe na experiência própria, né, que não vai resolver nada, né, só vai causar mais insatisfação, mais desgaste. Não ofenda, ou seja, a gente não tem direito de falar aquilo que a gente pensa se for causar danos em outras pessoas. Não se ofenda quando alguém também falar alguma coisa, não receba esse dano, essa ferida. E não se defenda. Quando alguém está falando alguma coisa para a gente e a gente tem que começar a ficar se explicando muito, nós já estamos errados. Então a gente já para, já reflete e pede auxílio ao Senhor. Não fale de si mesmo sem ninguém perguntar. Nós não somos perfeitos. O centro é Jesus. E a gente, às vezes, cai nesse erro. A pessoa vem trazer um problema para você. Ih, isso é besteira, já passei por isso. Fica tranquilo que o meu problema foi muito maior que o teu. Irmão,
Se a pessoa está trazendo com aquele problema ali, ela está vivendo aquilo. Então a gente tem que olhar o mundo não pelos nossos olhos, mas pelos olhos que aquela pessoa está te pedindo socorro. Porque senão ela vem trazer o teu problema, você usa o seu exemplo, só agrava mais ainda o problema dela. Lembra, nós temos que lembrar, nós não somos perfeitos, ou seja, só Jesus. Então a gente tem que trazer Jesus para a vida daquela pessoa. A gente tem que fazer com que ela tire os olhos do problema que ela está vivendo, levando para Jesus, não simplificando ou minimizando o problema, mas lembrando da importância que só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus restaura. Então nós temos que estar firmados em Cristo. Aí ela vai ter forças para orar mais, para buscar mais a direção do Senhor e vai começar a ela mesma minimizar o problema que ela está vivendo. E aí aquele desertinho que Deus permitiu para ela quebrar o orgulho, para ela começar a pedir mais socorro, abrir seu coração para outras pessoas, né? O que vemos como defeito do outro, Deus pode ter colocado como uma virtude. Multiforma de Deus, as diferenças, né, são essenciais no reino de Deus. Então, Deus criou cada um de nós de um jeito. Um mais acelerado, outro menos. Um mais com uma habilidade maior em tal área, o outro nas outras. Então, o que a gente tem que fazer? Eu não posso achar que eu fui o modelo. Pô, Deus jogou uma forma, quebrou, destruiu e depois fez o resto. Não, Deus fez todos com uma forma única. E quem é melhor que o outro? Ninguém. Por isso que o apóstolo Paulo, quando compara com o corpo humano, ele diz que nenhuma parte é mais importante. E na nossa saúde é isso. A parte mais importante do nosso corpo é aquela que a gente está com problema. Aí a gente foca tudo nela lá. Mas todos são importantes. Não adianta ter um coraçãozão nota 10 se o rim estiver fraquejando. Não adianta ter todos os órgãos perfeitos se as pernas não estão funcionando. Aí você está todo bonitão, mas teve só uma fraturazinha de medula aqui, ó. Aí está lá, consegue mexer, mexe só os olhos, mais nada, nem falar, nem nada. Então, o que acontece? Não tem nada que seja mais importante, ou seja, nenhum de nós aqui é mais importante que o outro. O que torna alguém maior é entender o menor. Glória a Deus. Por isso que Jesus falou, vocês querem ser o maior? Porque quando for pedir lugar de destaque a Jesus, você quer ser o maior? Então tem que ser o menor aqui. Glória a Deus. E Jesus, que nos trouxe todos os ensinamentos, ele mesmo disse, né? Vinde a mim, que sou manso e humilde de coração. E se ele, que era Deus, disse, vinde a mim, que sou manso e humilde, nós, por muito mais forte razão, temos que entender que temos que ser humildes. Vamos pedir socorro, vamos pedir ajuda, vamos procurar os profissionais competentes para aquela área que não está dando muito certo na nossa vida. Vamos pedir aconselhamento, vamos ouvir pessoas com mais experiência naquela área, às vezes um pai, uma mãe, um tio, algum vizinho, irmãos na igreja, que naquela área ali está indo bem. Pô, o que você tem feito aí nessa área aí que está dando certo? Ah, eu fiz isso, chamei um cara assim, ele mudou todo o meu estilo de negócio, eu fazia de um jeito, não estava legal. Aí aí você já ganha caminho, já pega o atalho ali e já vai ter sucesso também. Agora, a pessoa, como a gente falou lá no início, né, morre afogado, fecha a empresa, quebra, mas não pede um auxílio para a loja do lado que está dando certo. Mesmo que seja um ramo diferente, mas vai lá e, vem cá, como é que você faz aí? Não, tem um cara aqui que só orienta na parte contábil. Ah, tem outro cara ali que é o bambambam da parte financeira. Tem um cara aqui que é de marketing. Ele mudou tudo na minha loja não tinha movimento, agora está cheio de movimento. Aí você vai pegando as ideias, vai adaptando no seu nível e aquela coisa se resolve. Vale para a saúde, vale para o relacionamento, para todas as áreas. Então, estamos encerrados, né? E eu convido a todos para a gente fazer uma reflexão, né? Ao longo da semana, orando, pedindo direção do Espírito, né? Para que as nossas escamas caiam dos nossos olhos e a gente reconheça, né, as nossas fragilidades, para que a gente possa consertá-las, né?